Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que alegria estarmos juntos aqui nessa terça-feira, Comunidade Divina Luz e você na oração da manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que a luz do Espírito Santo possa entrar agora na sua casa, iluminar você, a toda a sua família, iluminar o seu dia, que o seu dia seja muito abençoado, que a glória de Deus resplandeça sobre o seu dia de hoje, amém? Sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, seus afazeres, suas atividades, você que já começou o dia, essa hora já está aí, né, no ritmo, fazendo tantas coisas, os afazeres em casa, no trabalho, ou a caminho do trabalho, fazendo uma atividade física, ou você que conseguiu nesse momento parar tudo para ouvir a palavra de Deus, beber daquilo que o Senhor tem a te falar, e você já pega aí o seu caderninho de oração, seu caderninho de anotações, seu diário espiritual, você que tem essa oportunidade, lê a palavra de Deus, marca na palavra os versículos que te chamam mais atenção, que Deus fala com você ali de uma forma diferente, né? Tem sempre um versículo que nos atrai, que Deus está falando diretamente conosco, você marca, escreve no seu diário espiritual e assim vai se aprofundando, meditando na palavra do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, dá o seu like aqui também, compartilhe essa live para que mais pessoas possam vir até nós e beber da palavra de Deus. Nós estamos nessa semana, iniciamos ontem aqui com o nosso fundador, o estudo da palavra no livro de Neemias. Nós vamos ficar nessas 2 semanas vivendo, né, sobre esse tema, reconstruindo muralhas. Então, o Senhor quer reconstruir as muralhas da nossa vida afetiva, na nossa vida profissional, na nossa família, mas principalmente, sobretudo, na nossa vida espiritual. Como é importante a gente voltar ao nosso ponto de partida, voltar às origens, ouvir a voz do Senhor atentamente no nosso coração e deixar o Espírito Santo queimar, nos abrasar. Então, é o nosso convite para que você permaneça conosco nessas 2 semanas aqui na oração da manhã, meditando nesse livro de Neemias. Então, pega a palavra de Deus e hoje nós vamos ler Neemias capítulo 2, tá bom? Enquanto você vai pegando a sua Bíblia, vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nessa manhã nós nos voltamos para a Tua Palavra, atentos, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Alimenta-nos de Ti, Senhor, dai-nos discernimento, sabedoria, inteligência, mansidão, docilidade, um coração dócil à Tua vontade. Queremos ser filhos obedientes à Tua voz, Senhor. Conduza-nos para águas mais profundas, leva-nos, Senhor, para onde o Senhor assim desejar. Queremos conhecer os Teus desígnios para as nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, fala no íntimo do nosso coração. Que possamos, através da Tua palavra, sermos impulsionados para mergulhar em águas profundas e para reconstruir essas muralhas que um dia foram destruídas, um dia permaneceram em ruínas, mas nós estamos aqui para reconstruí-las, Senhor. Então recebe agora o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, a nossa vida espiritual e vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo nos regando, nos alimentando de Ti. Tudo isso te pedimos, Pai, pela intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos juntos? Neemias capítulo 2, versículo 1. Viagem de Neemias a Jerusalém. Ontem você ouviu aqui o primeiro capítulo com o nosso fundador, quando chega a notícia a Neemias sobre o seu povo, aqueles que escaparam do cativeiro, vai dizer no versículo 3 do capítulo 1, estão numa grande miséria, na humilhação, os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Então, Neemias escuta saber que o seu povo está na miséria, na humilhação, sofrendo, que está tudo em ruínas, e ele chora e ele faz uma oração a Deus. E depois disso, vamos ver aqui o que acontece. Viagem de Neemias a Jerusalém, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: No 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nisã, estando o vinho diante de mim, tomei-o e o ofereci ao rei. Lembrando, no capítulo 1 foi dito que Neemias era o copeiro do rei. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei: Por que tens a face sombria? Não estás doente? Tens, no entanto, algum dissabor. Preste bem atenção aqui. O rei, Neemias estava diante do rei, ele era copeiro do rei, como nós ouvimos ontem no capítulo 1, e pela primeira vez ele se coloca diante do rei com a face triste. Olha que interessante, o rei perceber que o seu servo, o seu copeiro estava diferente. O primeiro ponto aqui para nós nos chama a atenção a postura desse rei com Neemias, porque ele podia ser indiferente. Quantas pessoas tratam, os seus empregados, os seus subalternos com indiferença? Pessoas entram e saem da sua casa, você nem sabe o que está acontecendo na vida delas, Pessoas entram e saem do trabalho, estão ali, seus funcionários, seus empregados, você não se importa com a vida deles. Muitas vezes patrões, chefes estão preocupados com números, com resultados, com a própria empresa, com os próprios lucros, com seus benefícios, e esquecem dos trabalhadores, daqueles que estão ali, que também têm a sua vida, também têm bocas para alimentar, também ficam doentes, ficam tristes, têm problemas, tem pessoas na família que estão doentes, não é? Mas muitas vezes os patrões, os chefes querem só resultado e não se importam. Aqui a gente está vendo um rei que se preocupou com o seu copeiro. Já percebeu de cara, Neemias não falou nada, só se colocou na presença do rei. E dessa vez, Neemias não conseguiu disfarçar o que sentia. O que também é muito interessante, Neemias mostra aqui para nós já no início desse capítulo, que ele sabia diferenciar. Ele tem os seus problemas, mas na hora do trabalho ele está ali. Para o que deve eis-me aqui, Eu estou aqui, eu preciso cumprir de maneira correta. Então tem aqui, como eu citei, a postura do chefe, do empregador, que precisa ficar atento também à forma como trata seus empregados, mas também cada trabalhador. Você que tem a sua função, que tem alguém acima de você, um coordenador, uma equipe que depende de você, ou dentro da sua casa, a função que você exerce, quantas vezes, porque nós estamos passando por algumas situações pequenas, nós vamos jogando pedra para tudo que é lado, descontando em todo mundo que está à nossa volta, que a gente está sentindo. Mas Neemias não, ele já estava num lugar distante da sua casa, distante da sua família, porém ele agia corretamente com aquele rei e com as outras pessoas. E também é um ensinamento para nós. Mas nesse momento, diante de toda a tristeza que ele estava passando em saber que o seu povo estava vivendo na miséria e na humilhação, ele não consegue disfarçar. Então vamos continuar aqui ouvindo esse diálogo, Versículo 3. Muito conturbado, respondi ao rei: Viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que tens a me pedir?
Olha que bonita essa relação do rei com o seu copeiro, não é? De Neemias aqui, esse rei, porque ele fala para ele a verdade. Ele pergunta: eu estou percebendo que você está diferente. Uma relação que mostra esse cuidado, essa intimidade de alguma forma, e Neemias a verdade, a sinceridade. Olha, eu estou triste por causa disso. É o meu povo que está sofrendo. E o rei então pergunta para ele: o que você tem para me pedir? Em outras palavras, o que eu posso fazer pelo seu povo? O que eu posso fazer para te ajudar? Versículo 5. Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei: se aprover ao rei, e se o teu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. Olha que bonito. O rei pergunta para ele: o que você quer? O que eu posso fazer para te ajudar? E Neemias ao mesmo tempo responde: se aprover ao rei, se for da sua vontade, se realmente isso puder acontecer. Também, se ele dissesse que não, ele ia aceitar. Então, um gesto de obediência, de submissão, de respeito. Permite-me ir à terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. Neemias está pedindo aqui para o rei: eu quero voltar ao meu ponto de partida. Permita-me voltar ao meu ponto de partida. A minha cidade está em ruínas. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, você pode estar diante do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, o nosso Deus que se inclina para você diariamente e pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Se esse rei aqui, ele fala para Neemias: o que você quer que eu te faça? E ele quer conceder a Neemias algo para que o faça feliz, porque ele se preocupou com a face sombria, com a tristeza de Neemias em seu semblante. Se esse rei se preocupou com Neemias, imagina o nosso rei, o nosso Deus, que se inclina para nós diariamente, volta para nós o seu olhar, inclina para nós os seus ouvidos, fala para nós: invoca-me e eu te responderei. Pedi e vos será dado. Então, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu vou concederei. Quantas palavras nós ouvimos na Sagrada Escritura, onde o Senhor nos fala isso: buscai o Senhor já que Ele se deixa encontrar. E o que nós fazemos? Porque aqui mostra para nós a sinceridade de coração. Neemias foi sincero com o seu rei. Será que nós estamos sendo sinceros com o nosso rei, com o nosso Deus, nas nossas preces, nas nossas orações? O que você deseja? Porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição de murmuração, de questionamento, de reclamar. Quantas vezes as nossas orações, elas são orações de reclamação? O Senhor não fez isso, o Senhor não fez aquilo, mas está tudo errado, minha casa está de cabeça para baixo. Olha que bonita essa prece de Neemias, né? Ele vai dizer aqui: se aprover ao rei, se for da sua vontade. Se for da sua vontade, se aprover ao rei e se ao teu servo te é agradável, me permite voltar para minha terra, me permite reconstruir a cidade onde estão enterrados os meus pais. Essa foi a prece de Neemias. E qual é a sua prece hoje? O Rei dos Reis está diante de você e ele está te perguntando agora: qual é o seu pedido? Qual é a sua oração? E você? Será que você está sendo sincero também com o Senhor, com aquilo que está no seu coração? Será que você está falando para Ele aquilo que está no seu coração verdadeiramente? Senhor, não estou conseguindo fazer isso, eu não estou dando conta dessa situação. Aqui tem me faltado paciência, aqui na minha família eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, eu não estou conseguindo me controlar. Aqui, Senhor, eu tenho percebido uma imaturidade, uma infantilidade em algumas pessoas, mas aqui eu percebo também que é comigo. Alguma coisa tem de errado comigo, Senhor. Eu já não estou conseguindo me sentir bem nesse determinado lugar, com essas determinadas pessoas. E eu percebo que o problema não está nelas, mas alguma coisa está acontecendo comigo. Me mostra, Senhor. Senhor, eu estou preocupado com meu pai que está doente, com a minha mãe que está doente. Por mais que eu faça tudo o que eu posso fazer, eu ainda assim me preocupo. Eu não tenho todas as respostas, o meu coração fica aflito. Eu gostaria de fazer alguma coisa,
além daquilo que eu estou fazendo. Seja sincero com o Senhor. Senhor, eu estou nesse trabalho, eu agradeço por esse trabalho. Eu louvo a Deus por esse trabalho, mas não é mais isso que eu quero. Seja sincero com o Senhor, porque muitas vezes a gente se permite ficar num lugar onde nós fomos levados, fomos conduzidos, e muitas vezes não é o lugar onde nós gostaríamos de estar. Como Neemias está num lugar que ele não pediu para estar, mas ele estava cumprindo bem o trabalho dele. Talvez você esteja nessa situação, você não pediu para estar ali, mas foi conduzido para esse lugar. Talvez você seja grato por aquilo que você conseguiu, mas agora há um desejo no seu coração de voltar ao ponto de partida, de mudar o rumo das coisas, de mudar a sua carreira profissional, de mudar a sua vida espiritual. Espiritualmente falando, pode ser que você tenha feito muitas coisas, trabalhado muito, servido muito a Deus, mas não o conheça verdadeiramente. Ainda te falta a intimidade com o Senhor, aquele diálogo e aquela relação onde Ele sabe exatamente o que está dentro do seu coração. Talvez você tenha dúvida se Deus ainda está te ouvindo, se realmente Ele está aí, se Ele está no barco com você. Qual é a dificuldade que você está passando e quais são as muralhas que você quer reconstruir? Talvez as muralhas sejam as do seu casamento. Quantas situações difíceis, quantos problemas conjugais. Qual é a dificuldade que você passa hoje? Então, apresente para o seu rei, para o Rei dos Reis, o verdadeiro, e deixe ele ouvir a sua voz. Continuando aqui, versículo 8. O rei, junto de quem estava sentada a rainha, perguntou-me: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse, logo que lhe fixei certo prazo. Vou repetir. O rei, junto de quem estava sentada a rainha, perguntou-me: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse, logo que lhe fixei certo prazo. O rei deixou ele ir, mas ele queria ter certeza de que Neemias iria voltar. Versículo 7. Prossegui. Se o rei achar bom, que me deem missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para Judá, e outra carta para Asaf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça madeira para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa em quem eu habitar. Então, ele já foi colocando para o rei aquilo que ele iria precisar. Ele precisava de cartas que dessem acesso a ele à cidade, ele precisava de madeira para construir as portas, como ele vai dizendo aqui, para as muralhas da cidade. Então, ele vai pedindo ao rei. O rei não perguntou para ele: o que você deseja? E ele foi falando. Veja que ele diz detalhes. Primeiro ele diz: eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha cidade, eu quero reconstruir as muralhas. E depois ele vai detalhando tudo aquilo que ele precisa. Você está detalhando para o Senhor tudo que você precisa? Senhor, eu quero um trabalho, eu quero viver a minha vida espiritual, eu quero ter intimidade contigo. Então, o que você precisa? Na minha vida espiritual, eu preciso de tempo. Eu não estou conseguindo encontrar o tempo. Senhor, me ajuda a ordenar o tempo para a minha vida espiritual, para que eu possa crescer em Ti. Sim, tudo bem. E o que mais você precisa? Eu quero ter tempo para ler a palavra. Eu quero ter tempo de sentar, pegar, anotar, marcar a minha Bíblia, escrever no meu caderno. Eu não estou conseguindo fazer isso. Então, detalhe para o Senhor. Talvez hoje seja necessário você reconstruir as muralhas da sua vida espiritual. Há quanto tempo você não se permite parar e ouvir a voz de Deus? Ou ainda, você que tem o hábito de ler, talvez você faça a liturgia diária, está conseguindo fazer todos os dias, faz a liturgia das horas, você reza o ângelus, você vai à missa todos os dias, mas você ainda não conseguiu ter intimidade com o Senhor na oração.
Mas será possível isso? Claro que sim. Muitas vezes nós estamos fazendo leituras corridas, muitas vezes nós estamos sabendo muitas coisas, quase doutores da lei, sabendo muitas coisas, mas com pouca intimidade com o Senhor. E Ele nos chama para Ele. Ele nos quer do lado dele. Senta aqui, meu filho, escuta agora a minha voz, escuta aquilo que eu vou te falar. Então, aqui, Neemias vai colocando para o rei passo a passo daquilo que ele precisa. E o rei pergunta para ele o que ele precisa e ele vai falando ali ordenadamente o que ele precisa. Fale você também, tá? Continuando aqui, ainda no versículo 8. O rei concordou com o meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Fui ter com os governadores de além do rio e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado para mim alguns chefes militares e cavaleiros. Veja, na sua caminhada, na sua luta espiritual, Deus também vai enviar para vocês militares, cavaleiros. Ele vai enviar um exército de anjos com você. Ele vai enviar os guerreiros do céu para que você entenda que você está em uma luta espiritual, mas que você não está sozinho, não está desamparado. Nós temos à nossa frente o rei, nós temos à frente o chefe do exército, nós temos a nossa mãe, que é a rainha dos anjos. Não estamos desamparados, né? A nossa rainha, a rainha do exército celeste, ela está à nossa frente também conosco. Então, aqui o Senhor também vai mandar aquilo que nós precisamos para a nossa proteção. Versículo 10. Mas, quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, foram informados disso, ficaram grandemente despeitados por ter chegado um homem que procurava o bem dos filhos de Israel. Olha o inimigo aqui já ficando em alerta contra Neemias e falando quem ele pensa que é e vai querer reconstruir. Já se incomodou. Você pode ter certeza que quando você se levanta na sua casa para salvar a sua família, para lutar pela conversão da sua família, ou quando você coloca um propósito para Deus, agora eu vou orar mais, agora eu vou vigiar mais. Quando você se determina a fazer algo que vai te aproximar de Deus ou aproximar outras pessoas de Deus, o inimigo vai se incomodar. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de ter passado ali 3 dias, levantei-me durante a noite acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que meu Deus me tinha inspirado fazer por Jerusalém. Preste bem atenção, o silêncio muitas vezes é importante. Guardar no coração a vontade de Deus, o projeto dele para você, para falar na hora certa. Nem tudo a gente fala para todo mundo, a gente não sai abrindo bocão para todo mundo. Então a gente precisa muitas vezes saber silenciar e entender o momento certo de falar, até mesmo quando se trata da vontade de Deus. Não tinha comigo outro animal senão aquele em que montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da esterqueira. Verifiquei que as muralhas de Jerusalém estavam arruinadas e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Prossegui rumo à porta da fonte e à piscina do rei, mas não havia ali lugar onde pudesse passar com a minha montaria. Subi então à noite ao barranco, examinei a muralha, retomei em seguida o mesmo caminho e reentrei pela porta do vale. Os magistrados ignoravam aonde eu tinha ido e o que queria fazer. Até aquele momento, eu nada havia deixado transparecer, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Até então, Neemias não tinha falado nada para ninguém. Quanto tempo você consegue segurar a língua? Durante quanto tempo? Tem um segredo, tem ali algo que foi revelado no seu coração, a voz de Deus, um plano de Deus, algo que foi colocado como uma missão e Deus fala para você. Não fala para ninguém, ainda não é a hora. Mas eu quero tanto falar, quero partilhar com um amigo, quero partilhar com o irmão, eu quero partilhar com o sacerdote, eu quero partilhar com alguém que é importante para mim. Mas Deus falou assim, não fala nada para ninguém ainda, só você, só o teu coração, só escuta, guarda, silencia. Será que a gente consegue? Ouve, escuta, acolhe, absorve, obedece. Deus quer falar no seu coração. Muitas vezes a única coisa que Deus nos pede é o silêncio.
e a gente não consegue fazer. Então, escuta a voz de Deus falando com você. Tem coisas que você está projetando para a sua vida que você não precisa contar para todo mundo. Ainda que seja para o melhor amigo, para a melhor amiga. Tem coisas, gente, isso tudo é com discernimento. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Existem situações onde você vai precisar falar com as pessoas porque você vai precisar de ajuda. Você sabe com quem você pode contar. Mas existem outras situações que a gente não conta. Então, é importante guardar esse silêncio até o momento certo. Versículo 17. Disse-lhes então, chegou a hora, agora ele pode falar. Vede a miséria em que estamos. Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus havia me protegido e narrei-lhes tudo o que me tinha dito ao rei. Gritaram todos, vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nessa obra. Olha que bonita essa parte desse trecho aqui, esses versículos 17 e 18. Neemias se coloca diante daquele povo e ele vai dizer, vede, olhem bem ao nosso redor. Vocês estão vendo a miséria onde nós estamos? Agora vamos reconstruir essas muralhas. A mão de Deus está comigo, a mão de Deus está conosco. E nós vamos conseguir. Nós não podemos viver nessa situação de humilhação que nós estamos vivendo, porque essa não é a vontade de Deus para nós. Meus irmãos, Deus está falando hoje com você. Deus está falando sobre a tua casa, Deus está falando sobre a tua família. Não se acomode com uma situação de humilhação. Deus está falando sobre a tua vida financeira, sua vida profissional. Deus está falando sobre a tua vida espiritual. Pessoas que abandonaram a igreja, pessoas que tinham cargos importantes dentro da igreja, uma função importante dentro da igreja, já para coordenar, instruir, ensinar pessoas que abandonaram essas funções devido àquilo que ouviram, a humilhações, pessoas que falaram coisas para você e que aquilo te inibiu de uma forma que você não queria mais fazer isso. Talvez você até hoje se afastou da Santa Missa, se afastou das pastorais, dos movimentos, você tenha se afastado da sua comunidade devido a uma palavra de humilhação que você ouviu. O Senhor não quer que você paralise nessa humilhação. O Senhor não te quer vivendo numa pobreza, numa miséria, numa situação de miséria. É isso que esse povo estava vivendo. Então ele desperta Neemias, assim como ele hoje desperta você, para que você seja aquele que vai levantar também as pessoas de dentro da sua casa. Bora, fica de pé, levanta meu irmão, levanta minha irmã. Está fazendo o que com essa cabeça baixa? Como o nosso fundador fala, nós não somos camundongos, né? Precisamos ter a visão de águia, querer voar, ir além, como sempre cantamos. Deus quer te levar além, como tem aquela música do Frei Gilson bonita, segue além. Ou a outra ainda, eu posso ir muito além de onde estou. Então, vamos além. Agora, eu preciso me levantar primeiro. Primeiro tem esse momento da intimidade, esse momento onde Deus fala diretamente no coração de Neemias. Ele pergunta, aqueles homens vão dizer para ele, olha, a situação está ruim. Abre os olhos, Neemias. Porque a situação do seu povo não está boa. Abre os olhos, meu filho, abre os olhos, minha filha, a situação da sua família não está boa. Mas a mão de Deus está com você. A mão de Deus está sobre você. Repita isso, a mão de Deus está sobre mim. Então, Neemias parte, ele conversa com o rei, tem aquele momento de intimidade, e é esse momento que nós precisamos ter, o momento onde nós nos recolhemos e vamos diante do Senhor, diante do Santíssimo, na nossa oração, nos entregamos a Ele, nos prostramos e falamos com Ele, Senhor, eis-me aqui. Mas, olha, a situação está assim, 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 e aí Deus vai te perguntar, o que você quer que eu te faça? Lembra que ele perguntou isso para Bartimeu? Ele perguntou para um cego, o que você quer? E ele disse, que eu veja. A mesma pergunta ele faz para Neemias aqui, na figura desse rei, perguntando a ele, o que você precisa? O que você me pede?
E ele vai dizer, eu quero voltar, eu quero reconstruir as muralhas. E aí então o rei pergunta, e o que você precisa para poder ir lá? Eu preciso de madeira, eu preciso de cartas, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então a sua oração ela tem que ter etapas. Faça a oração destinando para o Senhor tudo aquilo que você precisa dizer para Ele. Disse, agora, levanta o povo que está à sua volta. Levanta a tua família, levanta os teus irmãos, ânimo, coragem, abra sua boca, valente guerreiro, avante valente guerreiro, o Senhor te chama. E Ele então faz essa convocação para todo aquele povo ali. Então, vamos, reconstruamos e com coragem puseram-se a trabalhar nessa obra. Meus irmãos, esses homens, eles aceitaram aquela convocação. Eles disseram sim àquela convocação. Eles ficaram ali inflamados com aquele discurso de Neemias. E é isso que nós precisamos fazer. Pessoas ainda precisam conhecer a Deus. Muitos ainda não conhecem o nosso Deus. Muitos não conhecem o nosso Salvador. E muitos vão conhecer a palavra de Deus através de você. Então não tenha medo. Ânimo, coragem, como nosso fundador sempre fala, né? No final de todo o grupo de oração aqui, ele fala isso. Olha para o seu irmão que está do lado, fala para ele, ânimo, coragem. Escreve aí agora no chat, nos comentários, ânimo, coragem. Fala isso para quem está aqui acompanhando a nossa oração da manhã. Fala para você mesmo, declara isso, ânimo, coragem. Vamos! Esses homens foram, vai dizer aqui, com coragem, eles se puseram a trabalhar nessa obra, acreditando que aquelas muralhas poderiam ser reconstruídas. Você acredita? Se você crê, essas muralhas vão ser reconstruídas em nome de Jesus. E para encerrar aqui nesse capítulo de hoje, versículo 19. Quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, bem como o Gósen, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. E diziam num tom de desprezo, que estás fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes, o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus, em sinal de respeito. O próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Meu irmão, minha irmã, repita esse versículo hoje. O próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Proclama isso para a tua casa, proclama para a tua família, proclama para a tua vida de oração. O próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Toma posse dessa vitória, dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente volta aqui na oração da manhã, dando continuidade a esse estudo da palavra no livro de Neemias, amanhã aqui com o nosso fundador. Então nós vamos ficar essas 2 semanas meditando sobre esse tema, reconstruindo muralhas, conhecendo ainda mais o livro de Neemias, tá bom? Então compartilha essa live de hoje, compartilha a oração da manhã com outras pessoas, anuncia, estamos fazendo esse estudo da palavra aqui no livro de Neemias, nos aprofundando, conhecendo mais a palavra de Deus e com esse desejo e essa certeza que as muralhas da nossa vida também serão reconstruídas. Amém? Então, logo mais à tarde nós teremos aqui às 15 horas o Texto da Misericórdia aqui no nosso canal e às 20h30 à noite temos o nosso programa Mulheres. Eu espero por vocês, minhas irmãs, à noite com toda a equipe do programa. Estaremos meditando, mergulhando em mais uma mulher na palavra de Deus inspiradora para a nossa vida. Então não perca o nosso momento de oração, de partilha, bate-papo, sobretudo reflexão na palavra de Deus, hoje à noite aqui no nosso canal no YouTube. Teremos também à noite lá em Cachoeiras de Macacu, grupo de oração às 20 horas, participe conosco. Também atendimento de oração individual na nossa sede às 15h30 e na Missão Fonseca às 20 horas. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe, um ótimo dia para você, para toda a sua família e até amanhã aqui na oração da manhã, a gente espera por você.